Boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Assim seja. Amém? Amém, meu querido. Quando eu ia lá para a igreja de Vila Valqueire, Sim. e vi a igreja mais vazia do que está agora, Sim. eu me sentia mal. Imagino. A gente prepara a mensagem, né? É verdade. E o povo não vem. É uma pena. Mas por incrível que pareça, isso não acontece aqui em Marechal Hermes. Amém. Porque quem vem é quem realmente quer vir, está com vontade, não tem chuva, não tem Verdade. frio, né? Eu digo sempre aqui, vai chegar o dia da gente não ter espaço para a gente poder cultuar a Deus. Verdade. Né? Quem não estiver preparado vai ficar infelizmente. É uma pena. Irmãos, eu não estou bem, estou com alguma crise alérgica, né? Eu e o Thiago, recebi uma briga aqui 2 meses atrás, mas a tosse não nos deixa. E tem que ficar bebendo água toda hora. Bom. Acho que eu bebo mais água do que necessário. Entendo. Bem, hoje nós vamos para o 21º capítulo do livro O Grande Conflito. Eu não sei se tem alguma igreja no distrito fazendo isso, é bem provável que não, mas é muito interessante porque essa igreja está estudando o Grande Conflito, está estudando também eventos finais, né? Um pequeno grupo. Verdade. Não é isso? E Apocalipse. Aos domingos, e também Daniel. Boa bênção. E depois a gente vai voltar ao Apocalipse para a gente estudar aos sábados à tarde. Amém. Nós vamos ter estudo agora, quando? No mês que vem. Mês que vem? Vai ser o primeiro sábado. Primeiro sábado do mês que vem. Então a gente vai demorar uns 2 anos para terminar Daniel, uns 3 anos para terminar o Apocalipse. De repente a gente pode vir um outro dia para a gente colocar e andar rápido, né? Sei, vamos conversar com o nosso diretor. Dentro da associação. Sábado agora à tarde tem batismo, JA, e no outro sábado. Toda a programação, acho que todo sol, lá na Madureira, a gente tem que ver direitinho. Tem muita programação, né? Vamos lá, irmãos, nós vamos fazer a leitura e vamos comentar. Que vocês também fiquem à vontade para fazer perguntas, Amém. para colocar, também fazer as suas colocações. É muito importante ser um estudo e todos sempre participar. Assim seja. Tá bom? Aqueles que nunca leram o Grande Conflito estão lendo agora, aqueles que estão ouvindo, né? Verdade. Estão lendo agora. Vamos lá? 21º capítulo, estudo, capítulo, né? E o título é A Mensagem. Guilherme Miller. A irmã Luciene já ouviu falar do Guilherme Miller? Eu já li, quando eu vim para cá, o Alex me deu o livro, eu já li, então eu sei alguma coisinha. Sabe da importância que ele tem, né? Tá bom, Deus usou ele para que pudéssemos existir hoje. Então vamos lá. Guilherme Miller e seus companheiros haviam tentado ajudar as pessoas que afirmavam ser religiosas a ver a verdadeira esperança da igreja e sua necessidade de uma experiência cristã mais profunda. Também trabalhavam para ajudar os não conversos a enxergar a necessidade de arrependimento e conversão. Eles não fizeram nenhuma tentativa de converter as pessoas à seita. Trabalhavam em meio a todos os grupos e denominações. Miller disse: queria beneficiar a todos. Eu achava que todos os cristãos se alegrariam com a proximidade da vinda de Cristo e que aqueles que não conseguissem entender da mesma maneira que eu não amariam menos os que aceitassem essa doutrina. Não imaginava que haveria necessidade de reuniões separadas. A maioria dos que se convertiam por causa de minhas pregações se uniam a diversas igrejas já existentes. Entenderam até aqui? Sim. Alguma dúvida? Está claro? Continuando então. Quando, porém, os líderes religiosos se decidiram contra a doutrina do advento, negaram aos seus membros o privilégio de ouvir as pregações sobre o segundo advento, ou até mesmo de falar sobre sua esperança na igreja. Os fiéis amavam suas igrejas,
Mas quando viram que seu direito de investigar as profecias estava sendo retirado, sentiram que sua lealdade a Deus não permitiria que se sujeitassem. Assim, sentiram-se justificados em se separar. No verão de 1844, cerca de 50 mil haviam deixado suas igrejas. Então, o que nós vemos até aqui? Guilherme Miller, quando estudou e teve a unção do Espírito Santo para que pudesse entender o que significava aquela profecia que nós já estudamos em Daniel de 2.300 tardes e manhãs, e ali ele começou a enxergar, achando que no final das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, no dia 22 de outubro de 1844, seria a volta de Jesus e a purificação do planeta Terra. A mensagem dele era tão consistente e tão contundente que fazia as pessoas realmente a aceitar isso e viver já a expectativa da volta de Jesus. Mas elas não deixavam as suas igrejas. Elas estavam ouvindo sobre o advento, mas não deixavam, porque elas amavam as suas denominações, né? Ellen White mesmo era metodista, fazia parte da igreja metodista. E outras igrejas, naturalmente, que existiam naquela época, as pessoas ouviam essa mensagem e não queriam deixar suas igrejas. Entretanto, quando os líderes da igreja, os pastores, né, vamos dizer assim, quando os pastores começaram a perceber que a mensagem da volta de Jesus estava sendo muito difundida, muito bem alicerçada, já estavam mexendo com a igreja como um todo. E aí eles começaram com a ideia de proibir essas pessoas que ouvissem falar sobre o advento. E aí elas se sentiram oprimidas e de uma certa forma ultrajadas, quer dizer, passando por cima dos seus sentimentos, resolveram então deixar suas denominações, sair da igreja e ir atrás dessa mensagem que trazia alento. Agora, vamos, irmãos, nos reportar aquela época. A gente não tinha celular, não tinha telefone, né? Tudo era muito escasso. Verdade. E houve uma mensagem tão consistente como essa. Não está escrito aqui não, Alex, mas o Espírito de Profecia diz que ele também passou um ano praticamente fazendo perguntas subjetivas e objetivas contra ele mesmo, para que quando ele encontrasse alguém que fizesse uma pergunta a respeito desse assunto, Sim, ele tivesse a resposta na ponta da língua. Então, ele estava muito bem embasado. Era muito difícil debater com o Guilherme Miller, porque na verdade a profecia estava certa, o período de cálculo que ele fez estava certo, só o que não estava certo era o evento. Tudo bateu direitinho. Ou seja, no dia 22 de outubro de 1844, quando todo mundo estava esperando Jesus voltar para purificar o planeta Terra de todos os pecados, na verdade, estava começando a purificação do planeta Terra, só que aonde? no céu. Só o evento estava errado. Então, todas as objeções que fossem feitas para ele, ele tinha a resposta na ponta da língua. Então, é isso que a gente entendeu até aqui. Agora, vejam bem, imagina a gente naquela época lá, irmãos, a gente ouvindo sobre a volta de Jesus. Porque, como não tinha televisão, não tinha celular para roubar a nossa atenção, o que as pessoas faziam? Estudavam. Elas estudavam, elas liam muito. Então, as pessoas do passado eram extremamente cultas. Você vê, se você for lá no museu, lá em Petrópolis, quem já foi no museu de Petrópolis aqui da casa de Dom Pedro II? Quem já foi lá? Nunca foi? Nunca foram? Irmãos, o nosso imperador, Dom Pedro II, foi um homem extremamente culto. Nós devemos muito do que temos, do que sabemos, à cultura desse homem. Ele tinha quase 2 metros de altura, lá tem o Museu de Cera, lá em Petrópolis, onde aparece ele. Tinha quase 2 metros de altura. Ele amava o Brasil, amava o nosso país. O pai dele foi embora e deixou ele aqui. Mas ele foi crescendo culturalmente, ele era muito bem recebido em todos os países. No Egito, ele tinha presentes à peça. Se vocês forem lá, quem gosta de história, vocês vão viajar, porque realmente é um homem de muita cultura, e ele admirava muito a Bíblia, demais, muito mesmo. Então, se alguém for lá, se vocês forem lá, faz uma visita à casa. Ele gostava de ficar muito lá, porque era muito fresquinho lá em Petrópolis. Verdade. Então ele gostava muito de ficar lá. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui lá, eu vi um piano.
O piano ainda está intacto, que a filha dele, Princesa Isabel, aliás, a Princesa Isabel era filha dele, ou era mulher? Era a Princesa Isabel, ela todas as tardes, ela então tocava piano e todas as pessoas ficavam ouvindo a música e liam, faziam leitura como a gente está fazendo aqui agora. Então as pessoas eram muito cultas naquela época, né? Hoje o brasileiro não gosta de ler. E a cultura não avança também em detrimento disso. Ney, para Jesus Cristo voltar, o pontapé inicial foi dado ali. Foi. Porque o início do julgamento de Deus é para Deus selecionar quem ele vai levar e quem ele vai deixar. Uhum. E uma coisa que eu sempre falo, Deus ele não quer mostrar a sua justiça para si mesmo. Ele quer mostrar que ele é justo para quem? Para a sua criação. Justamente. Então, quem são as testemunhas que estão no céu hoje, no santuário, né? São os anjos e acredito que os outros mundos não caídos. Então, Deus está dando uma satisfação para essas pessoas, quem ele vai levar e quem ele vai deixar. Porque nomes são aceitos e nomes são rejeitados, né? Verdade. Continuando aí no livro, né? Segundo parágrafo, terceiro parágrafo, é isso? Na maioria, é isso? Na maioria das igrejas, por anos, as pessoas se adequaram de forma gradual, mas constante, às práticas cada vez mais mundanas e a um declínio na vida espiritual. Naquele ano, porém, houve sinais de uma queda acentuada em quase todas as igrejas do país. Tanto a imprensa religiosa quanto a secular comentaram bastante sobre esse fato. Burns, autor de um comentário e pastor de uma das principais igrejas da Filadélfia, afirmou que agora não há nenhum despertamento, nenhuma conversão, nem muito aparente crescimento em graça nos membros da igreja e ninguém aparece em seu escritório para conversar sobre a salvação. Há um aumento da mentalidade mundana e do mesmo jeito em todas as denominações. Tem algo acontecendo diferente no dia de hoje? Nós estamos num declínio espiritual acentuado. E vejam bem, irmãos, a sacudidura já está em andamento. E ela, pelo que parece, não vai parar. Só aumentar. As pessoas, por falta, os cristãos, digo da nossa denominação, por falta de um relacionamento íntimo com Deus, não suportam as tentações que Deus permite que venham em suas vidas. Acham que é demais, mas preste atenção, irmãos, o inimigo é sorrateiro. A Bíblia fala que ele é astuto, ele age com o quê? Com astúcia. É triste. Ele age pelo engano. Ele vai minando a nossa força espiritual aos poucos. Por isso que na nossa vida espiritual, a parte que nos cabe fazer, Deus não vai fazer. Muitos vão se perder porque não fizeram o dever de casa. E qual é o dever de casa? Se eu sou cristão, eu devo me entregar a quem? A Cristo. Todos os dias. E nós temos a ajuda da terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Espírito Santo, para nos ajudar nesse projeto de salvação. E como nós fazemos isso? Estudo, testemunho, oração. Busca a Deus. E o orar sem cessar, como a gente vê na palavra, não é tão somente orar nos momentos em que nós precisamos, necessitamos, mas é viver uma vida de adoração e oração. Tudo que fizermos, sempre termos ao nosso lado o nosso Deus nos orientando, porque, como eu sempre digo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui peregrinando, nós estamos de passagem. O peregrino, ele passa
Ele é peregrino porque ele vive de passagem, está passando. Nós estamos passando. Esse mundo não pode mais nos influenciar. Ele não pode mais nos influenciar. Esse mundo não pode nos trazer torpeza, e está trazendo torpeza. Esse mundo, nós não podemos permitir que esse mundo influencie na nossa vida a tal ponto de tirar o lugar de Deus da nossa vida, que tem que vir em primeiro lugar. Eu sempre falo isso, vou falar. Não te preocupa com o que você vai comer, o que você tem que comer, beber e vestir. Ah, mas eu estou passando quase que necessidade. Deus vai agir. Amém. Ah, Deus vai agir quando? Quando Ele quiser. Eu vou ter que esperar até o dia que Ele quiser. Ou então pede para sair. Pede para sair. Deus deixou Jó sem nada. Eu já falei que ninguém vai chegar nem perto do que Jó passou. Verdade. Mas as provações, a gente vive nesse mundo, dói muito. Verdade. Mas essa resistência, a dor, ela só pode ser conseguida com relacionamento com Deus todos os dias. Sabe por quê? O relacionamento vai trazendo confiança, vai fortalecendo a sua fé, e você vai esperar o momento de Deus agir. E nada vai te influenciar a deixar os caminhos de Deus. Eu tenho vivido isso na minha vida e isso tem sido uma verdade. Graças a Deus, hoje Deus me dá condições de ter tempo de estudar, Amém. de estar com Ele. Às vezes eu começo a estudar às 7 horas da manhã, é quase meio-dia, eu estou lá lendo, estudando. Amém. Você não trabalha não, Robson? Eu trabalho. O celular hoje, ele não é só usado para ouvir Instagram, que de vez em quando eu vejo. Mas vejo esse Rodrigo Silva, essas coisas que me agradam. Mas também é meu material de trabalho. Por ali eu vou trabalhando e vou resolvendo tudo que eu preciso resolver. Amém. Então, irmãos, cuide que não caia. A gente já viu aí, Ellen White mesmo disse que estrelas grandes cairiam, né, irmão Paulo? E caíram, não foi? Infelizmente caíram. Vamos lá no finalzinho, onde está escrito em fevereiro, lá no finalzinho, lá praticamente uma rodapé. Vamos prestar atenção nessa leitura aqui agora. Em fevereiro do mesmo ano, o professor Finney, da Faculdade de Oberlin, declarou: de modo geral, as igrejas protestantes do nosso país ou são descuidadas ou hostis a quase todas as reformas morais desta era. A apatia espiritual está em toda a parte e é terrivelmente profunda. A imprensa religiosa de todo o país dá testemunho disso. São muitos os membros da igreja que estão se tornando adoradores da moda, dando as mãos para os descrentes em festas de prazeres, danças e comemorações. As igrejas em geral estão se tornando tristemente corruptas. Elas se afastaram muito do Senhor e Ele se retirou delas. Irmãos, uma coisa interessante foi que quando os antediluvianos atingiram um grau aonde não existia mais perdão para eles, porque eles não se arrependiam, e esse é o pecado contra o Espírito Santo. Ah, você ouviu falar isso na sua igreja, né? Nós não podemos pecar contra o Espírito Santo, porque pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. E a senhora entende sobre isso? Está vendo aí? Meu irmão? O pecado é contra o Espírito Santo. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Ok. Se o Espírito Santo está batendo no coração da irmã Luciene, irmã Luciene, você errou em ter feito isso. Luciene, ele não está ali para te condenar. O Espírito Santo não vem para nos condenar. Ele vem para nos salvar, nos levar a Jesus Cristo. É Ele que leva a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus está através dele te chamando, Luciene. Aí a Luciene não dá ouvido. A Luciene não aceita que
aquela voz na sua mente dizendo: Luciene, pede perdão, Luciene não faz mais isso, mas a Luciene continua, até que a voz de Deus, a voz da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não é mais ouvida pela tua mente. Não que ele não esteja clamando para que você aceite, mas é porque você se afastou tanto do Senhor, que você já não tem mais a influência de Deus na sua vida. Se você não se arrepende, não tem perdão. Se não tem perdão, você se perde. Então o pecado contra o Espírito Santo é não aceitar que o Espírito Santo, procuro falar uma linguagem bem clara, que o Espírito Santo tenha influência na sua vida ao ponto de te fazer retornar do pecado que você cometeu. Deu para entender? Você não dá mais a voz do Espírito Santo, porque você se afasta, o teu sentimento fica cauterizado. E as mulheres sabem o que é cauterização, né? Aquela parte que foi cauterizada não tem mais sentimento nenhum, você não sente mais nada. Então você fica avesso. Assim, muitas pessoas antes do dilúvio era assim. Eles foram se afastando tanto de Deus, que eles não davam mais ouvido. Eles estavam ladeira abaixo, fazendo as coisas mais terríveis que você possa imaginar. E como se não bastasse, quando Noé entrou na arca, a irmã sabia que a arca ainda ficou parada 7 dias, sem nenhum pingo de gota. Não sabia? Não fica sabendo agora. Ele entrou na arca e eles viram com seus próprios olhos uma luz descer nos antediluvianos. Fechar a arca, porque nas dimensões que Deus deu para que Noé construísse a arca, ele deu a dimensão de forma que Noé não conseguiria nem fechar e nem abrir a porta. De repente ele viu, como é que eu vou fechar essa porta? Né? Isso também prova que aquela velha frase que a gente conhece, né? A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Né? Então foi isso que aconteceu. Eles viram a arca sendo fechada por uma luz, que não foi um anjo, designado por Deus. Fechou. E ele ficou paradinho na arca, ficou paradinho lá, uma semana. E todo mundo lá fora, seu velho louco, está aí sentindo o cheiro de estrume, né? Você aí, está louco, cara maluco, vai chover nada. Uma semana. A porta da graça tinha fechado. E por que se fechou e ficou uma semana? Porque Deus sabia que ninguém mais se salvaria. E aí, irmão, quando a chuva desceu, se a senhora ler Patriarcas e Profetas, a senhora vai viajar. É terrível. Verdade. As mães amarravam os seus filhos nos cavalos, nos animais, porque sabia que eles iam procurar lugares mais altos para fugir da água que estava subindo. Que o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul não chega nem a milésima parte do que aconteceu no nosso planeta. Eu expliquei para a irmã ali no sábado que nós estudamos. Oi? Não. O planeta voltou a ser como era antes. Verdade. Vamos lá, vamos continuar. Enei, um exemplo do que você falou é o povo de Sodoma e Gomorra, né? Sim, também. Eles estavam tão envoltos na carne que perderam a noção do certo e do errado. E é o que está acontecendo hoje. Sim. Por isso que a volta de Jesus parece muito iminente, porque o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Agora vejam vocês. O que está, essa calamidade lá no Rio Grande do Sul ainda encontra pessoas estuprando, roubando, subjugando. Existem lugares lá que a polícia não pode nem entrar, porque está dominada pelos bandidos. Só que agora veio ali uma ordem, né, a tolerância zero. Tolerância zero já viu, né? Eu acho que agora vai até matar. Mas vejam bem, nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Amém. Eu não sei quem estava conversando comigo e ele falou assim para mim, foi o Aldo, irmão do nosso irmão Alex. O Aldo, que é irmão do Alex, é meu cabeleireiro. Ele corta poucos cabelos que eu tenho. A gente estava conversando lá e ele falou para mim, Ney, eu acho que a gente vai ver Jesus voltar. Eu também acho, Ana, que nós vamos ver Jesus voltar. Amém. Amém. Prepare-se.
fica com medo não. A gente sempre tem que aproveitar as oportunidades que nos dão, né? No almoço do Dia das Mães, a família estava lá reunida, minha prima afastada, né? E eu comecei a falar algumas experiências, né? Uma, Alex, que a gente viu lá no Chiquinax, né? Um avião que caiu na selva venezuelana. E o rapaz foi assistido por 2 anjos, né? E o segundo anjo que foi até ele falou que Jesus Cristo iria voltar nessa geração. É mesmo? E já se passou 9 anos. E ele se salvou por um milagre de Deus, porque os médicos ficaram impactados e fizeram 3 perguntas para ele. Como a perna dele, que estava quebrada há mais de 10 dias, não deu gangrena. E os médicos não acharam sangue no corpo dele. E os defuntos que estavam mortos ali, ele falou que do cachorro, em 10 dias, com 10 dias de decomposição, a pessoa morre rapidamente. E o do ser humano é muito pior, né? Os fungos, né, da putrefação, né? Então os médicos fizeram essas 3 perguntas porque não tinha explicação científica. E foi Deus, né? É o sobrenatural, né? É. Vamos lá, agora o subtítulo é Rejeição da Luz. Amém? Podemos ler? Rejeição da luz. A escuridão espiritual não acontece por causa de um afastamento arbitrário da divina graça de Deus, mas porque homens e mulheres rejeitam a luz. Pelo envolvimento com o mundo e esquecimento de Deus, o povo judeu ignorou o advento do Messias, quando Jesus veio. Em sua descrença, rejeitou o Redentor. Mesmo assim, Deus não retirou da nação judaica as bênçãos da salvação. Mas aqueles que rejeitam a verdade fazem das trevas a luz e das luzes trevas. Depois de rejeitar o Evangelho, os judeus deram continuidade aos antigos ritos, mesmo admitindo que a presença de Deus não estava mais no meio deles. A profecia de Daniel apontava inegavelmente para o tempo da vinda do Messias e predisse com clareza sua morte. Por isso, os judeus passaram a desencorajar seu estudo e, por fim, os rabinos pronunciaram uma maldição sobre todo aquele que tentasse calcular o tempo. Nos séculos desde então, o povo de Israel tem permanecido em cegueira e rebelião, indiferente à graciosa oferta de salvação divina, negligenciando as bênçãos do Evangelho. Essa experiência nos dá uma solene e temível advertência de como é perigoso rejeitar a luz do céu. E isso, infelizmente, está acontecendo hoje também, né? Nós, cada dia, somos mais taxados como seicos e de que não conhecemos, não temos o domínio da Bíblia, da palavra de Deus, e isso vai aumentar, a gente só acaba com isso. Ney, você citou um exemplo aqui do povo judeu, né? Você vê que um passo errado te leva a dar outro, né? Eles mataram Jesus Cristo mesmo sabendo que Jesus Cristo era inocente. E aí aconteceu, né, daquele terremoto, o véu do santuário se rasgando, né? Primeira vez que aquilo ali acontecia, né? E depois, os 2 soldados que foram procurar a ajuda deles, né? Porque o que havia acontecido na ressurreição, mesmo ele vendo os soldados falando, para eles os soldados falaram a verdade. O que havia acontecido, e mesmo assim eles estavam tão cegos de ver aquilo tudo. Foi como o povo, né, antediluviano, vendo todos os animais adentrando para dentro da arca, vendo uma luz do céu descendo e fechando a arca, e mesmo assim para eles era como se nada tivesse acontecendo. Eu postei até no Facebook, né, que agora não é mais as pessoas que estão pregando o Evangelho, falou que até a natureza agora está pregando. Sim, né? Sim. Porque se palavras não estão fazendo efeito, então a natureza está começando a mostrar a sua força, dizendo, opa, está para acontecer alguma coisa. Mas as pessoas continuam como se nada tivesse acontecendo. E quando Deus traz juízo para o planeta, Ele sempre usa a natureza. Sempre usa a natureza. Vamos lá. Todos aqueles, lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Todos aqueles que silenciam a convicção do para dever. mim, É lógico. Ah, tá ali. Obrigado. Eu nem podia beber água gelada. Tem água aí, aproveita. Eu quero, para deixar aqui. Obrigado, tá? Te agradeço, querida. Vamos lá. Todos aqueles que silenciam a convicção do dever, porque ela interfere em seus desejos, acabam por perder a capacidade de diferenciar entre a verdade e o erro. Separam-se de Deus,
Quando as pessoas rejeitam a verdade divina, a igreja fica em trevas, a fé e o amor esfriam e começam os conflitos. Os membros das igrejas concentram seus interesses em iniciativas mundanas e os pecadores se tornam mais endurecidos em sua rebelião. Terrível, né? Verdade. Terrível. A primeira mensagem, olha só que coisa interessante, vamos abordar aqui agora. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 tinha o propósito de separar de influências corruptoras aqueles que afirmavam ser o povo de Deus. Nessa mensagem, Deus enviou uma advertência à igreja que, se houvesse sido aceita, teria corrigido os males que estavam separando dele. Se as pessoas tivessem aceitado a mensagem, humilhado o coração e se preparado para entrar em sua presença, a presença de Deus, o Espírito de Deus teria sido derramado. Mais uma vez a igreja alcançaria a união, a fé e o amor que tinha na época dos apóstolos, quando uma era quando uma era a mente e o coração dos fiéis, e quando o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo o quê? Salvos. Se o povo de Deus tivesse aceitado a luz de sua palavra, teria alcançado a unidade que os apóstolos descrevem, a unidade do Espírito pelo vínculo, o vínculo da paz. Segundo ele, há um só corpo e um só Espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Agora eu pergunto para vocês, a primeira mensagem do anjo de Apocalipse 14 já se cumpriu ou vai se cumprir? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vida é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa profecia já se cumpriu ou vai ser cumprida? Já se cumpriu. Quem acha que já se cumpriu, levanta o braço. Quem acha que ainda não se cumpriu? Então você acha que não cumpriu, você não levantou o braço? Está em dúvida? E você, Tiago, você levantou o braço? Você acha que essa profecia, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas, se cumpriu ou vai se cumprir? Não vai se cumprir? Não? Acho que vai. E vocês? Por que vocês acham que já se cumpriu? Estou aqui movimentando um pouco para só eu não ficar falando, então eu não quero ouvir de você. Por que é que vocês têm certeza que já se cumpriu o primeiro anjo? Temer a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Quem é partidário da opinião dela? Olha, isso aqui é bom, porque a gente tira as dúvidas, e é assim que a gente vai acessando o nosso conhecimento de fé. Vai. A primeira mensagem angélica, ela começou a ser pregada, né, a partir do ano 1831 por Guilherme Miller, que foi se avolumando. Guilherme Miller ele pegava temer a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E o juízo começaria no final das 2030 tarde de manhã. Ele não tinha uma data exata até o Samuel Luz explicar para ele. Houve o primeiro desapontamento. Então a primeira mensagem angélica foi pregada pelos mineritas, que terminou em 18 de abril de 1843. Tá certo. Essa profecia já foi cumprida. Parabéns. Mas ficou agora, todo mundo já sabe. Por quê? Porque o próprio verso está dizendo: temei e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E quando é que começou o juízo? 1844. Justamente, 22 de outubro de 1844. Ney, um fator muito importante que traz luz ao que você está falando. Você vê, a primeira e a terceira mensagem, elas são pregadas em grande voz. E a segunda mensagem, ela é pregada numa voz normal.
Por que eu estou querendo... Também ainda não aconteceu. Sim. Ela vai... O que aconteceu na época da Ellen White é que a queda de Babilônia não foi uma queda completa. Não. Por quê? Porque a mensagem perdeu força por causa do desapontamento. Agora, uma coisa muito interessante, Apocalipse 18, 1 e 2, diz, né, que a segunda voz, que é a queda de Babilônia, ela é pregada com uma voz diferente da primeira e da terceira de Apocalipse 14. Fala que eu esqueci aqui a palavra, é uma voz muito mais forte do que foi pregada na época da irmã Ellen White. Por quê? Porque ali, em Apocalipse 18, 1 e 2, o povo de Deus vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. E isso vai contagiar o mundo inteiro e a queda de Babilônia vai ser completa. Só para a irmã Luciane ficar entendendo o que seria essa queda de Babilônia. Babilônia, a etimologia da palavra fala que é confusão. E hoje nós vivemos uma confusão de religiões. Uma religião puxa para um lado, a irmã quer falar? Aqui em 1 Pedro, fala o seguinte, 1 Pedro 4, 12, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Sim. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A morte eterna, né? É triste. Então, O juízo já começa por aqui, na casa de Deus. é isso aí. Está em andamento, né? De repente meu nome está sendo passado lá agora. Ou o seu. Não, que nós aqui, todos nós. É isso aí. Então Babilônia é uma confusão. Essa confusão que a gente vê de religiões e tudo engendrado por Satanás, porque o próprio Cristo disse, no mundo tem vários caminhos, não é isso? Mas só um Conduz a Deus. leva a Pai. Eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, isso tudo que a irmã está vendo, Panteão, né? esse panteão de religiões, isso tudo vai cair. Porque só existe um caminho, que é Jesus Cristo. É isso? E outra coisa, Jesus disse assim, olha, ide, ele fala isso, se você pegar na Bíblia, ele diz, ide Pregai o e Evangelho. pregai este Evangelho a toda tribo, língua, povo e nação. Então, se a irmã faz parte de uma igreja, de uma denominação que só tem no seu bairro, ele não está fazendo a vontade de Deus. Porque esse Evangelho tem que ser pregado em todo o planeta. O Evangelho eterno, é da forma como o céu da mão de Deus, né? Se a sua denominação está somente no Brasil, também não está fazendo o que Deus quer. Tem que estar em todo o planeta. E os Adventistas do sétimo dia é a única igreja evangélica que falta hoje 19 países para nós entrar. Mas estamos em alguns países comunistas através da TV Novo Tempo e também da Rádio Novo Tempo. Ei, Ney, eu gosto muito de assistir debates, né? E lá, às vezes, eu via o título de alguns debates e falava assim, Senhor, como pode debater sobre isso? Digamos assim, evolucionismo e criacionismo. Como pode ter evolução, ter um debate nesse sentido? Porque as pessoas que acreditam no evolucionismo, o que elas querem dizer? Que a morte foi algo que sempre esteve no propósito de Deus. Sim. Porque, né, através das mortes foi se evoluindo até chegar ao que nós somos. Então você joga para baixo todo o Gênesis, tudo que aconteceu ali, e as pessoas estão cegas que não conseguem enxergar isso. O Papa recentemente ele deu uma declaração, né, dizendo que as coisas se harmonizam, a evolução e a parte espiritual de Deus. Eu falo assim, Senhor, como pode ser isso, né? Uma coisa é certa, irmãos. Nós temos que estudar a palavra, aprender, porque eu lembro de até na carta missionária de muitos e muitos anos atrás, que dizia que a TV CNN foi junto com o FBI para poder estourar um lugar onde se fabricava dólares falsos. E o delegado foi à frente. Quando o delegado entrou, que arrombaram lá, ele viu vários malotes de dinheiro. E ele olhou para todos eles e viu um malote perto dele. E ele falou assim, todos esses que estão aí estão errados, são falsos. Esse daqui é verdadeiro. O repórter se virou para ele e falou, olha, como sem pegar você sabe que eles são falsos e esse é verdadeiro. Então você conhece muito dos falsos? Ele falou, não conheço nada de falso. Eu conheço do verdadeiro. E por eu conhecer do verdadeiro, eu sei distinguir quando é falso. Então, quem estuda a palavra de Deus, jamais
será ludibriado ou enganado, jamais. Um outro erro que eu vejo também, aproveitando, é que muitas pessoas dizem assim, não, aonde houver 2 ou 3 falando o nome de Jesus, ele vai estar presente. Não param para interpretar o texto, né? Porque eu posso estar me reunindo com o Alex e com o Marcelo falando mal. Deus vai estar ali? A Bíblia diz assim, onde houver 2 ou 3 falando em meu nome, a meu mando, aí Deus está ali presente. Amém. Porque esse que vai estar falando em meu nome, ou a meu mando, ele vai estar pregando a verdade, a palavra. Amém. Amém? Vamos lá. Agora vamos para aqueles, né? Aqueles que aceitaram a mensagem do advento vinham de diferentes denominações e de todas as barreiras denominacionais, e todas as barreiras denominacionais caíram por terra. Credos conflitantes se esfacelaram. A mensagem corrigiu falsos pontos de vista em relação ao segundo advento. As pessoas consertaram os erros e os corações se uniram em doce comunhão. O amor predominava. Essa doutrina teria feito o mesmo para todos, caso todos tivessem aceitado. Em seu papel de sentinelas, os pastores deveriam ter sido os primeiros a reconhecer os indícios da volta de Jesus, mas falharam em aprender a verdade com base nos profetas ou nos sinais dos tempos. O amor a Deus e a fé em sua palavra haviam esfriado, e a doutrina do advento só despertou sua descrença. Palavra havia esfriado, e a doutrina do advento só despertou, Assim como nos tempos de Cristo, as pessoas rejeitaram o testemunho da palavra de Deus com a pergunta: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Muitos desencorajavam o estudo das profecias, alegando que os livros proféticos eram selados e não podiam ser compreendidos. Vários depositavam sua confiança nos pastores e se recusavam a ouvir. Alguns se convenceram da verdade, mas não ousaram anunciá-la por medo de serem expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviou para provar a igreja revelou quantos haviam colocado suas afeições neste mundo em vez de amar a Cristo. A recusa em dar ouvidos ao primeiro anjo foi a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que predominou na igreja em 1844. Irmãos, nós estamos vendo, de uma certa forma, a decadência do mundo. Não é isso? A decadência moral, ética, princípios, valores, tudo isso está indo para cá abaixo. E isso é prenúncio também da volta de Jesus. O amor de quase todos vai se esfriar. Não vai ter mais sentimentos. O Espírito Santo de Deus está sendo retirado da terra e vai ficar somente no coração daqueles que querem realmente ver Jesus voltar. Amém. Amém. A segunda mensagem. A primeira mensagem evangélica foi a segunda é essa aqui, Em Apocalipse 14, o segundo anjo vem depois do primeiro proclamando: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. O termo Babilônia vem de Babel e significa confusão. Nas Escrituras designa várias formas de religiões falsa ou apóstata. Apocalipse 17 retrata Babilônia como uma mulher, imagem que a Bíblia usa como símbolo da igreja. A boa mulher representando a igreja pura e uma mulher imoral, a igreja apostatada. A Bíblia descreve a relação entre Cristo e sua igreja como um casamento. O Senhor declara: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça. Eu sou o vosso esposo. E Paulo afirmou: eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Adultério. Vocês vão entender por que essa virgem pura agora.
Quando a igreja é infiel a Cristo e permite que coisas mundanas encham a vida, a Bíblia compara essa prática à violação do voto o quê? Conjugal. Usa essa figura para representar o pecado de Israel ao se afastar do Senhor. Como uma mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. O apóstolo Tiago disse: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de quem, irmãos? De Deus. De Deus. A mulher, Babilônia, estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia essa inscrição: mistério, Babilônia, a grande mãe, a mãe das prostitutas. O profeta afirma: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Babilônia é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O poder que reinou sobre os reis da cristandade por séculos foi Roma. As cores azul e escarlate, o ouro, as pedras preciosas e pérolas retratam a magnificência que a orgulhosa igreja exibia. Nenhum outro poder poderia ser tão verdadeiramente caracterizado como embriagado com o sangue dos santos, da mesma maneira que a igreja que perseguiu os seguidores de Cristo com tanta crueldade. De quem que está falando aqui, irmãos? De Roma. Isso, da igreja romana, que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Apostólica Romana. Está falando dela aqui, ok? Babilônia também é acusada de conexão ilícita com os reis da terra. Ao deixar o Senhor para trás e se aliar aos pagãos, a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, ao buscar o apoio dos poderes mundanos, recebeu a mesma condenação. Babilônia é a mãe das prostitutas. Suas filhas devem ser as igrejas que se apegam aos seus ensinos e seguem seu exemplo de sacrificar a verdade a fim de formar uma aliança com o mundo. A mensagem anunciando a queda de Babilônia deve se aplicar às organizações religiosas que foram puras, mas se tornaram corruptas. Como essa mensagem ocorre após a advertência do juízo, precisa ser dada nos últimos dias. Logo, não pode se referir a apenas Igreja Católica Apostólica Romana, pois ela está em condição decaída há muitos séculos. Então, o que isso quer dizer? Além disso, o povo de Deus é chamado para sair de Babilônia. Portanto, de acordo com esse texto bíblico, muitos que fazem parte do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. Em quais organizações religiosas encontramos hoje a maioria dos seguidores de Cristo? Nas igrejas que professam a fé protestante. Quando essas igrejas começaram, elas se posicionaram com toda a nobreza em prol da verdade, e a bênção de Deus estava com elas. Entretanto, caíram por causa do mesmo desejo que arruinou Israel, a vontade de imitar as práticas dos descrentes e de conquistar sua amizade. Então, nós temos aqui, irmãos, um exemplo de alguém que foi chamado: sai dela, povo meu, que é a nossa irmã Luciene. A irmã Luciene fazia parte de uma denominação que, com o tempo, está fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica Apostólica Romana. Tirou os mandamentos. Não sei se a sua denominação dizia isso. Não, o mandamento foi cravado na cruz do Calvário. Chegou a ouvir? Não, mas guardava domingo, como a igreja mãe, a igreja meretriz, né? A igreja católica guarda domingos e festa. E eles é que se acham no direito de mudar esse dia. Eles dizem: nós temos o direito porque nós somos o representante de Deus na terra. E também acreditar em vida após a morte. Na sua denominação acreditava que ia para a glória, ia para a glória.
E eles pregam o purgatório, pregam o inferno, pregam o céu, mas a Bíblia é categórica em dizer que aquele que morre está dormindo e não tem nenhuma participação nesse planeta. O pensamento dele simplesmente some. Até porque, se a irmã morre, mas vai para um lugar esperar a volta de Jesus, então a irmã não morreu. A irmã continua pensando e falando. Então, a prerrogativa de eternidade não é só de Deus, é sua também. Porque se a senhora morre e vai para um lugar e continua com os sentimentos, então a senhora é eterna. Não é isso? Verdade. Isso é um livro engano que todas as igrejas evangélicas comungam desse mesmo tipo de pensamento e sentimento. Esses dois, preste atenção, vida depois da morte e a guarda do domingo, isso daí já mostra que a mãe tem suas merecências. E olha, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que chama de prostituta e meretriz. Prostituta é aquela igreja que aceita outras doutrinas que não está na Bíblia. Enei, a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? A irmã Paula também era uma pessoa que veio para essa igreja, né? Ela estava contando por causa da verdade do sábado, né? Então você vê que as ovelhas do Senhor dão ouvidos à voz de Deus, né? Quando eu comecei, a minha esposa, né? Ela era batista, né? Aí eu perguntei, sua igreja acredita nisso? Ela falou, poxa, não sei. Aí eu fui lá e fui ver a Convenção Batista, né? Aí quando eu estava olhando a Convenção Batista Brasileira, eu falei aqui, ó, o que eles falam em relação ao domingo. Quer dizer... Eu expliquei para ela o motivo pelo qual o sábado é tão atacado por isso, chegou ao autor da lei, né? Eu não sei se aquele relógio parou, acho que parou, não parou? Já é verdade. Ele parou. Que horas são? 8h18. Então vamos parar para aqui, beleza? Nós paramos aonde aí? Oi? Aí que página? Página 164. Quarta-feira que vem tem. A união com o mundo. Enei, a gente está falando aqui... Aí, gente, para a gente poder começar nesse ponto. A união com o mundo. Eu não estou achando aqui. Tá. O subtítulo aqui embaixo, né? A união com o mundo. Então... Vocês preferem, então, a gente termina esse capítulo logo? Posso ir? Posso? Você já está terminando. O que você falou? Oi? O que vocês acham? A gente pode terminar? Também pode. Pode, irmão Paulo? A união com o mundo só tem essa página e a outra. Eu vou ler rápido aqui. Agora, se a irmã quiser, se vocês quiserem, pode ir. Não vou ficar triste, não. Tá bom. Se quiserem ir embora, pode ir. A gente termina aqui. Como eu já disse, vai ter dia que a gente não vai poder fazer. Eu vou ler rápido. União com o mundo. Muitas igrejas protestantes seguiram o exemplo de Roma de se conectar com os reis da terra. As igrejas estatais fizeram isso por meio do relacionamento com os governos seculares, e outras denominações o fizeram por meio da busca de aprovação do mundo. O termo Babilônia confusão é aplicado a esses grupos que afirmam extrair suas doutrinas da Bíblia, mas que, em vez disso, se dividem em grupos incontáveis com crenças conflitantes, que a gente vê hoje no mundo, né? Uma obra católica romana argumenta que, se a igreja de Roma pode ser culpada de idolatria em relação aos santos, sua filha, a igreja anglicana, deve ser culpada do mesmo, pois tem 10 igrejas dedicadas a Maria, para cada igreja uma dedicada a Cristo. Olha só. É triste, né? O Dr. Robbins declara: não há motivo nenhum para pensar que o espírito e as práticas anticristãs estão somente no que hoje é chamada a Igreja de Roma. As igrejas protestantes têm muito do anticristo nelas e estão longe de estar completamente reformadas. Corrupção e da maldade. Realmente a gente vê a pregação da prosperidade, então. Sobre a separação da igreja presbiteriana da igreja romana, o doutor Gutierrez escreveu: há 300 anos nossas igrejas marcharam para fora das portas de Roma com a Bíblia aberta em seu estandarte e o lema: examinai as escrituras em seu rolo. Então faz a pergunta significativa: elas saíram limpas de Babilônia? Não!
saíram acreditando e levaram muito dos seus dogmas para suas igrejas. O primeiro, afastamento. De que maneira a igreja se afastou da mensagem simples do Evangelho? Tornando-se semelhante ao paganismo, para que os pagãos aceitassem o cristianismo com mais facilidade. Então, é o que a gente está vendo agora, igreja evangélica com culto, onde tem dancinha lá na frente, vocês já viram isso? Muito. Para poder atrair as pessoas no mundo. Até a dancinha do quadradinho eles fazem. Quando os antigos discípulos desceram à sepultura, seus filhos, assim como os novos conversos, se levantaram e remodelaram a fé. Uma inundação pagã assolou a igreja, carregando seus costumes, suas práticas e seus ídolos para dentro dela. A religião cristã conquistou o favor e o apoio de governantes seculares. Milhares aceitaram a forma do cristianismo. Muitos, mas muitos permaneceram basicamente pagãos, adorando seus ídolos em segredo. Mesmo o processo não se repetiu em quase nada. O mesmo processo não se repetiu em quase todas as igrejas que se denominam protestantes. Assim que os fundadores que tinham o verdadeiro espírito de reforma faleceram, seus descendentes remodelaram a fé, recusando-se cegamente a aceitar qualquer verdade além da que seus antepassados viram. Os espíritos reformadores deixaram seu exemplo de abnegação e afastamento do mundo. É triste notar o quanto as igrejas populares estão afastadas do padrão bíblico. Ao falar sobre dinheiro, John Wesley disse: não desperdice nenhuma parte de um talento tão precioso em roupas desnecessárias ou caras ou em adornos inúteis. Não desperdice nenhuma parte dele em belas decorações para as suas casas, em móveis desnecessários ou carros, em quadros dispendiosos, pinturas e enfeites, enquanto vocês estiverem vestidos de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalarem do esplendidamente, sem dúvida, muitos aplaudirão sua elegância e bom gosto, sua generosidade e espiritualidade, mas fariam melhor em se contentar com a honra que vem de Deus. É o que a gente vê hoje. Governadores, políticos, advogados, médicos e comentaristas entram para a igreja a fim de promover seus interesses mundanos. As organizações religiosas enriquecidas pelos recursos desses mundanos batizados passam a buscar ainda mais popularidade. Constroem templos esplêndidos e extravagantes, pagam um salário elevado para um ministro talentoso em entreter o povo. Seus sermões devem ser suaves e agradáveis para os ouvidos encantados pela moda, e assim ocultam pecados da moda sob uma aparência de piedade. Um escritor, um independente de Nova York, falou o seguinte em relação ao metodismo: a linha de separação entre o espiritual e o mundano se apaga em uma espécie de sombra, e homens zelosos de ambas as partes estão trabalhando para acabar com todas as diferenças entre suas variedades de atos e divertimentos. Nessa onda de buscar prazeres, o sacrifício pessoal em prol de Cristo se perdeu quase por completo. Se há necessidade de recursos agora, não se deve pedir a ninguém que doe. Nada disso. Façamos um festival, um espetáculo, um teatro, um jantar dos tempos antigos ou algo para comer. Qualquer coisa que divirta as pessoas. Robert Atkins retratou o declínio espiritual na Inglaterra. Apostasia, apostasia, apostasia está gravado na frente de cada igreja. E se simplesmente eles soubessem, se sentissem, poderia haver esperança. Mas não, exclamam: somos ricos, cheios de bens e nada nos falta. O grande pecado de Babilônia é que ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da folha da sua prostituição. Esse vinho representa os falsos ensinos que ela aceitou em consequência de sua amizade com o mundo. Em retorno, exerce uma influência corruptora sobre o mundo ao ensinar doutrinas apóstatas.
às declarações simples da Bíblia. Se o mundo estivesse tão embriagado com o vinho de Babilônia, se o mundo não estivesse tão embriagado com o vinho de Babilônia, um grande número de pessoas se convenceria e converteria pelas verdades claras da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e contraditória que as pessoas não sabem em quem acreditar. O pecado da falta de arrependimento por parte do mundo jaz à porta da igreja. A segunda mensagem angélica não se cumpriu completamente em 1844. As igrejas vivenciariam, naquela ocasião, uma dissolução moral por recusar a luz da mensagem do advento, mas a queda não foi completa. À medida que continuam a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm afundado cada vez mais. No entanto, ainda não se pode dizer caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem no vinho da ira da sua prostituição. As igrejas protestantes estão incluídas na denúncia solene do segundo anjo, mas a obra da apostasia ainda não chegou no seu auge, mas ainda não. Antes da vinda do Senhor, Satanás trabalhará, no futuro, trabalhará com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, e aqueles que rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar, serão deixados para aceitar o poder sedutor a fim de que creiam, né? Creiam na mentira. Somente quando a igreja se unir completamente ao mundo é que a queda de Babilônia será completa. A mudança é progressiva e o cumprimento final de Apocalipse 14:8 ainda está no futuro. A despeito das trevas espirituais nas igrejas que formam Babilônia, a maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda está nessas igrejas. Muitos nunca tiveram contato com as verdades especiais para este tempo. Vários anseiam por luz mais clara, procuram a imagem de Cristo em suas igrejas, mas não encontraram ainda. Louvado seja Deus, irmão Luciano, que a senhora encontrou. Amém. Está falando da senhora aqui, está vendo? A senhora está sendo falada aqui. A senhora foi tirada de lá por Deus. Ninguém foi buscar a senhora. A senhora foi trazida por um anjo de Deus até a porta dessa igreja. Amém. E aí um outro anjo que anda com o Alex falou: Alex, você não vai andar não. Mas vai lá na igreja. Terminando, irmão. Apocalipse 18 aponta para o momento em que Deus chamará seu povo, que ainda está em Babilônia, para se separar da comunhão com ela. Essa mensagem, a última que o mundo ouvirá, cumprirá sua obra. A luz da verdade brilhará sobre todos os que têm o coração aberto para recebê-la, e todos os filhos do Senhor em Babilônia obedecerão ao chamado. Saiam dela vocês, povo meu. Amém? Amém. Amém. Irmãos, Deus seja louvado. Terminamos mais um capítulo. Amém. Irmã, a senhora é uma dessas que foi chamada por Deus. Sai dela, povo meu. É aqui que a senhora vai aprender e se preparar para a volta de Jesus da forma correta. Amém. Essa igreja será perseguida por causa disso, porque ela fala a verdade. Ela já teve visão. Nós seremos perseguidos. Vamos ficar em pé? E eu vou chamar aqui a irmã Suzana para fazer a oração final, irmã, porque eu já sou mais simples. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós temos de agradecer a essa oportunidade que o Senhor nos dá de ter esse livro nas mãos para estar estudando. Obrigado, Senhor. Te peço que você conselhe com as pessoas que estão ministrando o Evangelho desse livro, mostrando para a gente as profecias do irmão Alex, do irmão Robson, do irmão Marcelo, Amém. do irmão Robson, do irmão Marcelo e muitos outros que estão fazendo nas igrejas também. Amém. Senhor, seja com nossa mente, seja com nossos olhos, prepara-nos, Senhor, para ler, para entender. Nos firma na tua palavra. Assim seja. Nos ajuda a continuar junto contigo, Senhor, Por favor. caminhada no céu. Nos perdoa das nossas falhas, das nossas negligências. Tenha Nos misericórdia. volta para ti e nos volta também para as outras pessoas que precisam de ti. Amém. Unge as nossas palavras, para que a gente venha falar coisas que aprendemos aqui dentro, Senhor, movido pelo teu Espírito para eles, para que eles reconheçam a ti e voltem para a tua casa.
Amém. Seja com as pessoas que não vieram para a nossa igreja. Verdade. Chame de volta, Pai, deixando junto conosco. Assim Seja seja. com aqueles que foram batizados um dia aqui nessa igreja, ou receberam o estudo e hoje não estão com a gente. Existem muitos de nós aí fora, nós precisamos que eles retornem, precisamos estar juntos, Senhor. Amém. Precisamos uns dos outros. Amém. O Senhor fala que existe um corpo, o Senhor é a cabeça, cada um de nós somos um membro, nós precisamos de uns dos outros para ficar de pé. Amém. Nos perdoa, nos livra do mal, fica com a gente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está gravando aí? Isso já acabou. Acabei.